A real é que a produção rural só parece fácil quando tu troca a enxada por uma caneta e tá a milhares de quilômetros de uma propriedade rural. Nossa, falou tudo! E com esse gancho, a gente vai falar hoje sobre o real impacto da pecuária no meio ambiente. E a Nina também. Vamos falar hoje de um assunto que é bem polêmico também. E eu não poderia deixar de citar o texto do J.R. Guzzo, que ele escreveu aquele artigo para a Folha, que é o Farms Here, Forests There, em que ele mostra um pouquinho mais da realidade que é o nosso agronegócio. Repete o nome do texto. Farms Here, Forests There. E nesse texto ele deixa bem claro que aqui no Brasil nós não defendemos, na maioria das vezes, o agronegócio, enquanto em países ricos os agricultores são defendidos de forma bem feroz, como se eles fossem realmente condutores da economia do país. Aqui no Brasil a gente preserva mais de 2/3 da nossa terra e a gente usa para a agricultura só 1/10 da nossa terra. E o melhor de tudo isso é que a gente consegue produzir o alimento suficiente para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. E é importante enfatizar que essa questão da crítica ao agricultor, ao agropecuarista, principalmente a pecuária na Amazônia, por exemplo, é algo que queima muito a nossa imagem lá no exterior. E países que valorizam a sua produção veem o Brasil como um vilão ou que não produz da maneira correta. Tem coisa para melhorar? É óbvio que tem. Qualquer segmento em todos os lugares tem. Só que a gente não pode se basear em algo negativo para generalizar. Um exemplo, as queimadas na Amazônia, já que é para ser polêmico e falar sobre coisas pesadas. Achei que você ia pular isso, mas vamos falar. Não, vamos falar, sabe por quê? Porque a gente não pode confundir criminoso ambiental com produtor rural. Isso tem que ficar muito claro. Lá existem muitos produtores rurais, a Amazônia, a atividade agropecuária na região, naquele bioma, gera muito emprego, muita riqueza, muita produção e não dá para generalizar achando que os produtores rurais são vilões ou que eles estão fazendo aquilo pensando em acabar com o bioma. O movimento Farms Here, Forests There que eu estava comentando é um lobby americano, ele existe e ele financia ONGs, supostamente, né, mas já existem registros que é real, ele financia ONGs para falar mal do agronegócio no Brasil, porque assim o agronegócio americano consegue se desenvolver e competir menos com o agronegócio brasileiro. Então a gente precisa sempre se informar antes de discutir essas informações. O Brasil hoje está vendo uma revolução, é um tipo de manejo que a gente tem tudo para explodir isso e levar para o mundo inteiro, que é a integração da lavoura, pecuária e floresta. Isso significa que na mesma área você consegue fazer várias coisas. Você consegue fazer o cultivo de soja, de milho, por exemplo, plantar eucalipto, colocar gado também. Inclusive o eucalipto ele sequestra o CO2 do gado, então você consegue produzir de uma forma bem sustentável. Mais uma coisa positiva da integração é que você consegue ter um solo de primeiro ano todos os anos, então acaba virando um círculo virtuoso, porque o gado vai comer aquele pasto que vai ter um nível proteico mais alto, consequentemente o gado vai engordar mais rápido e com melhor forma, com mais qualidade. Isso agrega também valor ao produto, quando ele for vender para um frigorífico, o resultado daquela carne vai ser melhor, então ele vai vender mais barato um produto com mais qualidade. Eu acredito que se a gente investisse bastante na divulgação da integração, talvez as pessoas conseguissem enxergar de uma forma diferente o agro no Brasil. Guto, vamos aproveitar que a gente está aqui na fazenda e que nós queremos mostrar exemplos positivos de produtores que estão fazendo a diferença. Nos conta um pouquinho como é que é a tua produção. Gostei da entonação, deu mais ainda vontade de falar. É o seguinte, aqui nós somos a primeira cabanha de produção sustentável de carne de cordeiro no Brasil. Então quando eu falo, por exemplo, de bem-estar animal, isso a gente coloca na prática. Os animais daqui vivem melhor que vocês aí em casa, com certeza absoluta. A gente tem galpões térmicos, pode estar 50 graus lá fora, no galpão térmico a temperatura vai estar controlada, pode dar menos 50 graus lá fora, que também vai estar controlada. Eles vivem em piquetes, a gente faz o manejo por piquete, então eles têm um espaço muito amplo, para ficar normalmente se colocam 10 cordeiros por hectare, aqui a gente não coloca nem 5. Outra coisa é que a gente preserva 35% da área da fazenda. Você vai conhecer agora, a gente vai dar uma volta depois para conhecer as nascentes. A gente tem 15 nascentes, que inclusive é sustentável também porque a água que os cordeiros bebem, que vai para os coxos e tudo, provém das nascentes aqui da fazenda. Do mesmo solo que nasce o pasto aruana que alimenta eles, ou a braquiária ali em cima, desse mesmo solo nasce o milho, que vai alimentar também esses cordeiros. Então toda a produção da alimentação é feita aqui dentro, o bem-estar deles é garantido, mas também que a gente possa aproveitar e dar um exemplo para as pessoas que é possível você produzir um produto em escala, um produto bom, que tem uma cultura, uma história por trás, mas que também ajude o meio ambiente e ajude como um case para outras empresas também.
Galera, tem como não respeitar o produtor rural? Vamos focar nas pessoas que estão fazendo certo, as pessoas que estão fazendo com responsabilidade, com seriedade e defender cada vez mais. Mostrem o que vocês fazem dentro das fazendas de vocês e vamos juntos defender o agro. Porque nós estamos Juntos pelo agro!